Pelo sinal da Santa Cruz, livrai-nos Deus, nosso Senhor, dos nossos inimigos. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Meu Senhor e meu Deus, creio firmemente que estás aqui, que me vês, que me ouves. Adoro-te com profunda reverência. Peço-te perdão dos meus pecados e graça para fazer com fruto este tempo de oração. Minha Mãe Imaculada, São José, meu Pai e Senhor, meu anjo da guarda, intercedei por mim. Depois de termos falado sobre a mulher samaritana, vamos agora pensar em outro personagem, que aparece na Sagrada Escritura. Tínhamos falado antes, que é o Zaqueu. Enquanto a samaritana está longe de Deus, porque vive outra religião, outra fé, com outros hábitos, outra cultura, mas o Zaqueu, ele está dentro do povo de Israel, um judeu, só que está se comportando muito mal, há muito tempo. Devia ser um homem muito rico por ter desviado dinheiro, das outras pessoas, dos próprios judeus, para pagar os romanos. Parece que funcionava mais ou menos assim, Quem era contratado lá tinha esse serviço, de cobrador de impostos, ficava nos lugares, nas cidades onde passavam estradas, eles tinham que ir cobrando, tipo uma espécie de pedágio. Só que antes eles já pagavam o que deviam pagar para os romanos. Então, se eu tenho que pagar R$1.000 para os romanos esse mês, agora eu vou conseguir o dinheiro que eu consegui aqui, vai ficar comigo. Então, os R$1.000 eu tenho, para não ter prejuízo, eu consigo, mas eu vou apertando mais, cobrando esse, cobrando aquele, e vou fazendo fortuna através de extorquir dinheiro das pessoas. Então, era muito mal visto pela população esses que tinham esse encargo, de ser cobradores de impostos. E o Zaqueu ainda fala aqui em Jericó, diz assim no capítulo, não anotei o capítulo, acho que é mais ou menos 9, 14, não vou falar, não sei, perdi, não está aqui anotado. São Lucas, em algum capítulo, fala assim: naquele tempo Jesus tinha entrado em Jericó e estava atravessando a cidade. Havia ali um homem chamado Zaqueu, que era chefe dos cobradores de impostos e muito rico. Então, ele coordenava até um grupo de cobradores de impostos e era muito rico, acho que é 19 talvez. Então, ele nesse momento fala que passa Jesus por lá e ele quer ver, bate uma curiosidade dele, assim como falávamos da curiosidade da mulher samaritana. Tem a curiosidade do Zaqueu também. Zaqueu procurava ver quem era Jesus, mas não conseguia por causa da multidão, pois era muito baixo. Conhecida a história, Então ele correu na frente e subiu numa figueira, um sicômoro, e para ver Jesus, que devia passar por ali. Quando Jesus chegou ao lugar, olhou para cima e disse: Zaqueu, desce depressa, hoje eu devo ficar na tua casa. Ele desceu depressa e recebeu Jesus com alegria. Ao ver isso, todos começaram a murmurar, dizendo: ele foi hospedar-se na casa de um pecador. Pegou mal para Jesus ter ido na casa daquele que era odiado pela população. Mas Zaqueu então ficou de pé e disse ao Senhor: Senhor, eu dou a metade dos meus bens aos pobres, e se defraudei alguém, vou devolver 4 vezes mais. Jesus lhe disse: hoje a salvação entrou nesta casa, porque também este homem é um filho de Abraão. Com efeito, o Filho do Homem não veio procurar e salvar o que estava perdido. Veio procurar e salvar o que estava perdido. Então, vamos olhar em alguns personagens, que aparecem nessa cena do Evangelho. O primeiro, o personagem central é o Zaqueu. Então, falava que ele procurava ver Jesus. Ainda que estivesse longe, fosse pecador, fosse miserável, tinha essa dificuldade física, que era baixinho até para ver Jesus, eu não consigo, a multidão está na frente, mas tem um desejo interior que mesmo que fosse
principalmente, talvez só por curiosidade, é um desejo bom. Eu quero ver Jesus. Então, nós também, né, lembra a samaritana lá que falou assim, Jesus perguntou para ela se conhecesses o dom de Deus, e quem é que está aqui e que te pede de beber? Quem é Jesus? Se eu tivesse esse mesmo desejo de Zaqueu, né? Havia ali um homem chamado de Zaqueu, que era chefe dos cobradores de impostos e muito rico. Zaqueu procurava ver quem era Jesus. Se nós tivéssemos sempre, né, todos os dias, essa característica, né, de, hoje eu quero ver quem é Jesus, hoje eu quero conhecer melhor Cristo nosso Senhor, mesmo que seja por curiosidade só. O certo é ter um desejo de amor a Ele, de entrega a Ele, de viver a vida de Cristo, né? Mas mesmo se no começo eu não sinto nada, mas só curiosidade, quem é afinal esse Jesus, né? Só isso, quem começa a mexer com Jesus já acaba sendo conquistado por Ele. Então, e quando ele está naquela situação que ele quer ver Jesus só, ver Jesus só de passagem, Jesus passa por ele, para embaixo da árvore, olha para ele e diz, desce, Zaqueu, que hoje eu vou ficar na tua casa. Olha só como Jesus dá muito mais do que ele tinha pedido, né, o Zaqueu. O Zaqueu queria só ver. Né, dizia sabe quando veio o Papa Bento XVI aqui no Brasil? Quando ele veio canonizar o Frei Galvão, depois teve um encontro aqui em Aparecida, né? Ele vinha para cá, tinha chegado a notícia, e aí tinha algumas mulheres da obra que estavam querendo, falaram, vamos ver o Papa, né? A gente quer ver o Papa, organizando, vamos ver o Papa, e aí de repente chegou um pedido não sei se o arcebispo lá de São Paulo, falou, vocês podem cuidar do lugar que o Papa vai ficar morando? Vocês ficam lá, faz comida para ele, lava a roupa dele, faz... E se compararam com o Zaqueu, falando, a gente queria só ver de passagem, e agora nós vamos morar na mesma casa que ele. Então foi no céu, né? Ficaram uma semana praticamente morando na mesma casa que o Papa, conversava com ele celebrava a missa para 5 ou 6 pessoas, elas estavam lá, era das 5 ou 6 que estavam assistindo a missa. Então foi uma coisa nesse estilo, assim. Eu queria um pouquinho, e aí Deus dá muito mais. Zaqueu queria ver um pouquinho Jesus, e Jesus fica na sua casa. Com Deus é assim, né? A gente procura um pouco, né? Melhorar, crescer, se aproximar dele, e ele nos toma na sua vida, nos faz participar da sua vida espiritual. Tem um ponto de Forja nesse livro do São José Maria, o ponto acho que é 39, e ele escreveu assim, né? Vejo-me como um pobre passarinho que, acostumado a voar somente de árvore em árvore, ou quando muito até a varanda de um terceiro andar, um dia na sua vida se encheu de brios para chegar até o telhado de um modesto prédio que não era precisamente um arranha-céus. Um passarinho fica aqui, um pardalzinho, né, que não é grandes voos assim, né? Passarinho vai para uma árvore, para outra, fez um esforçozinho para chegar no alto de um prédio. Mas eis que o nosso pássaro é arrebatado por uma águia que o tomou erradamente por uma cria da sua raça. E entre aquelas garras poderosas, o passarinho sobe muito alto, acima das montanhas da terra, dos cumes nevados, acima das nuvens brancas e azuis e rosáceas, mais acima ainda, até olhar o sol de frente. E então a águia solta o passarinho e diz-lhe, anda lá, voa. Senhor, que eu não torne a voar colado à terra, que esteja sempre iluminado pelos raios do divino sol, Cristo na Eucaristia, que o meu voo não se interrompa, enquanto não alcançar o descanso do teu coração. É bonito, um texto até poético, né? Assim como um passarinho, né, que faz um esforcinho e uma águia pega e leva para voar muito alto, né, até olhar o sol cara a cara. Então,
se eu fizesse esse esforço também, vamos imaginar que nós estamos, né, voltando para o título do recolhimento, né, que Deus abre novos horizontes para nós. Nós estamos como Zaqueu, né, com os nossos pecados, as nossas misérias, mas a gente quer um pouquinho chegar perto de Cristo, pelo menos uma curiosidade de ver Jesus para ver se tem solução para os meus problemas, para os meus pecados. E Jesus nos toma como essa águia que pega o passarinho. Jesus chama Zaqueu, né, e fala que hoje devo ficar na tua casa. Imagina a alegria do Zaqueu. Fala que ele desceu depressa e recebeu Jesus com alegria. Não vou ver Jesus só de longe mais, mas vou ver com a vontade, né? Tranquilo, dentro da minha própria casa, dentro da minha própria vida. Tem uma coisa que também pode ajudar a pensar, né? Ajudar a meditar, que é para nos encontrarmos com Jesus, a gente tem que descer. Jesus fala para o Zaqueu, falou, desce depressa, que hoje eu vou ficar contigo. E fala que ele desceu, cheio de alegria. Será que eu não preciso descer do meu pedestal também? Das minhas ideias, do meu esquema, as coisas têm que ser desse jeito, do jeito que eu estou falando. Desce. Se humilha um pouco, para que Deus possa trabalhar na sua alma, para que Deus possa entrar na tua casa, mesmo como entrou na casa de Zaqueu. Desce depressa. Eu já contei essa história, mas muitas vezes me vem à cabeça, né? Que me fez meditar muito, às vezes volta de novo a cabeça e me faz meditar outra vez. Mas é quando eu morava lá em Roma, né, naquela paróquia, tem uma paróquia lá que é de São José Maria, né, dedicada a São José Maria, e foi uma época feliz da minha vida, viu? Porque era tudo tão tranquilo. Eu estava fazendo a tese de doutorado, mas já tinha feito todas as matérias, né, os créditos, e eu tinha que só escrever tese. E que mais? Nada. Só escrever a tese. Não tinha nenhum compromisso, mas sabe? Então, tinha dia livre. Era, nossa, mas eu saía para jogar bola, passeava, andava de moto, ia visitar coisas de Roma. Era uma vida que eu acho que eu devia estar até fazendo alguma coisa de errado, né? Não podia ser tão bom assim. 2 anos de só vida mansa. E às vezes eu ia na igreja, que morávamos numa casa que era do lado da igreja, ia lá rezar, né? Passava lá e todo dia, quase de manhã, ia um senhor com a neta dele, a Chiara, uma menininha de 3 anos, que ele ia levando para passear. Os pais iam trabalhar, né? Ela ficava com o avô no período da manhã, e ele ficava andando, levava na igreja, rezava com ela, acendia velinha para Nossa Senhora, né? Ficava lá. Mas, sobretudo, a menina falava. Cara, ela falava o tempo inteiro. Ela falava, não vou, porque não sei, italiana, assim, falando italianinha. Era super legal, era divertido ver ela andando e batendo papo com a avó, toda feliz, sempre contente. E aí, um dia eu passei, nem era padre ainda, passei por eles e falei para o homem, buongiorno, buongiorno, e a Chiara parou de falar com o avô e ficou me olhando assim. Aí eu falei, oi, tudo bem? Quieta, nenhuma palavra, silêncio. E aí eu nem parei, né? Estava passando, mas ela foi olhando, acompanhando com a cabeça assim, e olhando até sair quase do campo de visão dela assim. E eu tentando, agitando a mão com força, Chiara, nada, nenhuma reação, só olhando, encarando. E o vô ficava falando, fala com ele, o moço está te cumprimentando, cumprimenta ele também, fala oi para ele. Sério assim, sério. Aí quando eu estava quase indo embora, já desistindo, que ela não ia cumprimentar, ela falou, quando você ficar pequeno, você vem brincar comigo? Eu falei, cara, como assim? Aí o avô começou a rir, aí eu ri, voltei para falar com ela, eu falei, a gente não fica. Ele falou, não, cara, a gente não fica pequeno, é só mais velho que a gente vai ficando, não tem essa de ficar pequeno. E ela continuava séria olhando assim, e aí olhou e falou, eu te espero. Eu falei, tá bom, beleza, então eu vou esperar, não espero eu ficar pequeno. Mas sabe que isso daí depois me fez pensar, né? Falei, quase como o Espírito Santo falando, né? Fala, vem brincar comigo, quando você ficar pequeno, a gente vai brincar, a gente vai se divertir, né? Deus falando, desce da árvore, você está aí, deixa eu entrar na tua casa, você está se achando muito, fica pequeno,
Aí você vem brincar. E depois desse encontro com Jesus, o Zaqueu se converte, né? Muda na hora, né? Na mesma hora, vou dar metade dos meus bens aos pobres, e se eu defraudei alguém, vou restituir 4 vezes mais. E nós, né, Senhor, há quanto tempo, né, que eu te sigo, há quanto tempo eu te recebo na Eucaristia, há quanto tempo você mora na minha casa e eu não me converto. Parece que não mudo, não melhoro, não cresço. E a conversão do Zaqueu leva ele a fazer obras de serviço, né, de dar dinheiro para os pobres, de fazer justiça com aqueles que ele tinha defraudado. Então, vamos meditar nisso, né? Será que eu não estou mais ou menos nessa situação do Zaqueu? De ser uma pessoa pecadora, uma pessoa que está preocupada com o próprio lucro, com o dinheiro, com os meus esquemas, e que Cristo passa pela minha vida também e abre esse novo horizonte, né, de fazer caridade com os outros, de se entregar aos outros, de me humilhar, né, para que Cristo viva na minha vida. Para continuar meditando nessa passagem, acho que tem alguma coisa que a gente poderia continuar, mais luz que a gente poderia ter para a nossa vida, né? Imagina se nós não fôssemos o Zaqueu agora. Antes nós meditamos, se eu fosse o Zaqueu e tenho essas considerações espirituais. Agora tem outros personagens que não são citados diretamente aqui nessa passagem, mas que a gente imagina eles lá, né? Por exemplo, os discípulos de Jesus. Pensa, fala que o Zaqueu teve que subir na árvore porque ele era muito baixinho e não conseguia ver Jesus. Ora, mas ele não conseguia ver Jesus porque tinha gente na frente, né? Se Jesus estivesse sozinho, andando, ele pode ter meio metro de altura e ele ia ver Jesus, né? Não ia ter ninguém na frente. Mas quem está na frente são os que seguem Cristo, os discípulos. Então, será que não tem gente por aí que não consegue ver Jesus por causa de mim? Por causa de cada um de nós que é discípulo também, mas pelos nossos defeitos, pelas nossas misérias, a gente atrapalha que as pessoas vejam Cristo, né? Não é? Tá certo que não é, eu não devo estar na igreja por causa dos outros, né? Lembro de uma menina que falou, não, eu abandonei a fé por causa de um padre, porque ele falou besteira na igreja. Eu falei, se fosse assim, todo mundo teria, porque tudo que é padre já falou alguma besteira, né? Todos nós falamos. Então a gente não deve estar aqui por causa dos outros, mas por causa de Cristo. Mas será que a minha vida não atrapalha o segmento de outras pessoas? Alguém quer seguir Cristo, olha para mim e fala, isso é que é exemplo de cristão, de católico? Ah, não, estou fora. Então, os discípulos, nesse caso, atrapalham o Zaqueu de ver Jesus, né? Ou às vezes porque eu quero aparecer mais do que Jesus. Eu chamo a atenção para mim. Olha só, sou eu, vou falar umas coisas aqui, pessoal. E nem quero saber de Cristo que está aqui, que é 1000 vezes mais importante. Quero chamar a atenção para mim. E não levo os outros para Jesus. Então, é melhor que a gente seja como outro personagem, que é um personagem não humano nessa passagem, que é a figueira. A figueira ajuda o Zaqueu a ver Jesus. Deixa o Zaqueu subir nela para ver Jesus. Eu não poderia pensar isso também, né? Falar, Senhor, que as pessoas possam pisar em mim, digamos assim. O que eu quero fazer é facilitar o caminho para que as pessoas te encontrem. Às vezes tem muita gente que está sem horizontes, está sem esperança na vida. Pensa nos parentes, amigos, gente que a gente conhece e que está meio para baixo, né? Gente sem ânimo com nada da vida. Eu não poderia ter o papel dessa figueira, né? Levantar os outros, falar, levanta a vista, olha para Jesus. Olha como tem jeito, tem solução a tua vida, a tua existência. O importante, né, que na nossa vida, no nosso caminhar pela terra, nós ajudemos os muitos Zaqueus que tem por aí
a conseguir levantar um pouco a vista e enxergar Cristo. Tenho feito isso, né? Podíamos pensar também nesse recolhimento sobre isso de fazer apostolado, de levar os outros para Jesus. Voltando, né, ao título, né, que é Deus abre horizontes para nós, mas Ele conta conosco talvez para abrir horizontes para outras pessoas também, levar outras pessoas a se encontrarem com o Senhor. Mas o personagem mais importante sempre nessa passagem é o próprio Jesus. Vamos olhar para o exemplo dele, né? Ele está caminhando com uma multidão, se preocupa com a multidão, mas se preocupa com as pessoas em particular também. Se preocupa com o Zaqueu, conhece o Zaqueu, conhece as dificuldades pelas quais ele está passando, conhece os pecados dele e vai atrás dele, não desiste, né? Jesus não olha para nós como multidão, olha aqui no recolhimento e fala, esse povo todo que está aqui, não é assim. Ele olha para cada um pessoalmente, conhece a vida de cada uma das pessoas que está aqui e vai em busca das pessoas. Imagina o que deveria passar pela cabeça de Jesus, ele entrando em Jericó, né? Como é Deus, ele já sabe tudo, né? Será que ele falou, agora eu vou entrar em Jericó, está vindo aquele cara lá, o Zaqueu, ele vai subir na árvore, eu vou chamar e vou ficar na casa dele. Como é que é? É difícil entender o que acontecia na mente de Cristo. Mas ele vai e chama o Zaqueu. Jesus não é passivo, né? Ele só fala, eu estou aqui. Se alguém quiser me seguir, pode seguir. Estou aqui, ó, parado. Não, ele vai em busca das almas, vai atrás das pessoas, quer conhecer um, quer conhecer o outro, chama esse e fala, eu vou ficar na sua casa. Jesus toma iniciativa, né? Até para dar uma ideia do apostolado, de nós tomarmos iniciativa também, não ficar só parado, se alguém quiser saber alguma coisa de Deus, eu explico, estou aqui. Não, eu vou atrás dos outros, né? Porque eu quero salvar as almas, como Cristo quer salvar as almas, né? Ide por todo mundo, pregai o evangelho a toda criatura. E depois Jesus chama o Zaqueu e não fala o tempo que ele ficou, mas acho que passou um tempo longo lá, né? Mesmo que foi um dia, passou, não foi? Só que chegou, entrou lá, toma um cafezinho, vamos embora, e o Zaqueu já se converteu, falando, não, deve ter tido uma conversa, talvez almoçou, jantou, não sei se dormiu lá, Jesus gasta tempo com os outros. Isso é uma certa inveja que eu tenho de tempos passados, né? Agora a gente parece que não tem tempo de nada, né? Está sempre correndo, certeza que todo mundo está pensando, assim que acabar a meditação, tem que ir para lá, tem que fazer isso aqui, tem que fazer comida em casa, tem que correr para lá, correr para cá, à tarde vou ter esse outro compromisso, depois à noite, amanhã não posso esquecer que tem isso daqui, depois segunda-feira já vai começar. É sempre uma loucura, né? Uma correria a nossa vida. E a vida de Jesus, está certo que era, tudo bem, outra época, outro lugar, né? 2000 anos, mas já pensou, entra na cidade andando. Quem é que entra na cidade andando, né? Agora? Fala, vou entrar em São José dos Campos andando. Aí encontra uma pessoa na árvore, tudo bem? Vou ficar na tua casa hoje. Vou ficar na tua casa. Parece que não tem programação, Jesus, né? Vai indo. E a gente, às vezes, tudo organizado, tem que fazer isso aqui, tem que fazer até tal hora, depois tem que começar a tomar. Tudo bem, a vida exige algumas coisas dessas, né? Mas será que eu não deveria ser um pouco mais desencanado das coisas? Será que eu não devia gastar meu tempo com os outros? Conversar com a pessoa, escutar a pessoa. O cristianismo é isso, né? Cristo escuta as pessoas, Cristo está com todo tipo de gente. Lembra? Falávamos, gastou tempo um dia à noite com Nicodemos. Quando vem o Nicodemos falar com ele, ele não podia falar, Nicodemos, cara, eu estava o dia inteiro aí, né? À noite, só porque você tem vergonha de aparecer para os outros, você vem falar comigo? Então, agora eu é que sofro, né? Não vou dormir, porque eu tenho que ficar atendendo você, pelo amor de Deus. Não, ele fala, né, com Nicodemos. Depois senta na beira do poço e puxa papo com a mulher samaritana e fica falando. E daí fala que ela foi chamar a cidade inteira,
voltaram, chamaram Jesus, fica conosco, e ficou 2 dias lá, estava no meio do caminho, tá bom, vou ficar 2 dias nessa cidade, e talvez se a mulher samaritana não chamasse, ele teria continuado em seu caminho. E agora é a mesma coisa, entra em Jericó, encontra o Zaqueu, fala, vou ficar na tua casa, Zaqueu. Deus gasta tempo com as pessoas e depois convive com os pecadores. É tanto que o pessoal começou a se escandalizar. Nossa, ele vai na casa de um pecador. E Jesus está nem aí. Falando, pode achar o que vocês quiserem, pode pensar mal, pode pensar bem. Eu não estou preocupado com a popularidade que eu vou ter. Eu me preocupo com as almas concretas. Convive com os outros, convive com os pecadores. Tudo isso não deveria ensinar para nós, né, um modo de atuação de Jesus? Não sei exatamente como aplicar para a nossa vida, né, porque, volto a dizer, tem um monte de compromissos, né, as que estão aqui, que são mães, que têm filhos pequenos, tem que fazer isso com o filho, tem que colocar na escola, depois tem que fazer para lá e para cá, e marido, e sogro, e sogra, mãe, pai, e vizinhos, e festas, e tem um monte de compromissos na vida, né? Mas um pouco desse Espírito de Cristo a gente não deveria ter? Senhor, eu queria andar mais calmamente pela vida para dar atenção às pessoas concretas, encontrar os Zaqueus que tem por aí, que querem te encontrar, que querem te ver, Jesus, e servir de caminho, de luz para eles, gastar meu tempo sem me preocupar com a minha imagem, o que estão pensando, o que estão deixando de pensar, para encaminhar as pessoas a Cristo. Então assim Deus abre novos horizontes para nós e com a nossa colaboração Deus abre novos horizontes aos outros, né, às outras pessoas. Que nós sejamos pessoas que dão esperança, assim como falávamos antes, né, que Nossa Senhora é esperança nossa, que nós pela união com Maria Santíssima, a união com nosso Senhor Jesus Cristo, sejamos também esperança para os outros. Que as pessoas que estão desanimadas, sem muita visão, sem muito futuro, que a gente também leve nas costas, né, para falar, olha lá, aí está Jesus, ó, Jesus vai se encontrar com você. Peçamos isso ao Senhor e à Nossa Senhora, que nós sejamos pessoas esperançosas e pessoas que levam esperança aos outros. Dou-te graças, meu Deus, pelos bons propósitos, afetos e inspirações que me comunicaste nesta meditação. Peço-te ajuda para os pôr em prática. Minha Mãe Imaculada, São José, meu Pai e Senhor, meu anjo da guarda, intercedei por mim.